Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Naomi Sanders. Naomi Sanders, ela tinha 57 anos, morava em um apartamento na cidade de Vallejo, na Califórnia. Ela morava com a sua cachorrinha poodle Cindy. A Naomi tinha uma família muito grande, ela tinha 10 irmãos, era a mais nova deles. Já com 57 anos, a Naomi era divorciada e trabalhava muito. Ela trabalhou em uma empresa de segurança por 2 anos. Ao mesmo tempo, trabalhou como gerente de um complexo de apartamentos. Porém, como ela não estava conseguindo conciliar os 2 empregos, a Naomi decidiu sair do emprego na empresa de segurança para ficar apenas como gerente no complexo de apartamentos. No dia 26 de fevereiro de 1973, a Naomi tem uma conversa por telefone com um amigo por volta das 8h30 da noite. A Naomi diz para esse amigo, durante a conversa, que ela estava prestes a começar a preparar o jantar. Assim que ela desliga o telefone com esse amigo, ela então começa a preparar 2 bifes. Acredita-se que um dos bifes era para a própria Naomi e o outro bife era para sua cachorrinha Cindy, porque enquanto ela conversava com esse amigo no telefone, ela não chegou a falar que estava esperando visita, que alguém ia lá jantar com ela, então por isso acredita-se que um dos bifes era para Cindy. No dia seguinte, no dia 27 de fevereiro, um vizinho da Naomi que morava no mesmo complexo de apartamentos onde ela morava, ele vai até a casa dela para fazer uma visita e conversar um pouco com ela por volta das 17 horas. Esse vizinho bate na porta, chama pelo nome da Naomi por algumas vezes, mas ela não atende. Ele percebe que a porta da frente da casa dela está aberta. Ele então entra dentro da casa dela e, infelizmente, ele encontra o corpo da Naomi já sem vida em cima da cama dela. O corpo dela estava parcialmente nu e a Cindy, a cachorrinha poodle da Naomi, estava do lado da cama montando guarda, latindo para quem chegasse perto. Os 2 bifes que a Naomi estava preparando, para jantar, ela e a sua cachorrinha Cindy, na noite anterior, eles nem haviam sido mexidos. Os 2 bifes estavam em uma panela em cima do fogão. Esse vizinho, da Naomi, que havia encontrado essa cena no apartamento dela, ele fica muito chocado, muito apavorado com tudo que ele vê ali e chama os policiais imediatamente. Na época, os policiais disseram que eles não acreditavam que o motivo do crime teria sido um roubo, porque nada, aparentemente, na casa tinha sido roubado. Inclusive, a Naomi tinha várias joias, algumas até de família, bem antigas, que tinham um valor considerável. E nada tinha sido roubado nem dessas joias. As joias estavam lá no quarto dela, onde ela sempre as guardava. Foi feita uma autópsia no corpo da Naomi. E essa autópsia concluiu que a Naomi havia sido abusada sexualmente e a causa da morte teria sido estrangulamento. A Naomi não tinha inimigos conhecidos. Quando esse crime aconteceu, faziam cerca de 2 meses que ela havia saído da empresa de segurança onde ela trabalhava. O supervisor dela nessa empresa era um detetive aposentado. Ele, inclusive, se ofereceu para poder ajudar nas investigações. Ele disse que a Naomi era uma boa funcionária e que ela se dava bem com todos ali, que ele não sabia de ninguém que poderia querer algum mal para ela. No complexo de apartamentos onde a Naomi era gerente, tinham vários apartamentos para alugar e para vender. Por isso, ela ficava o dia inteiro à disposição das pessoas que queriam conhecer o lugar, que queriam entrar nesse complexo de apartamentos para ver como que funcionava, para ver se tinham interesse em comprar ou em alugar um apartamento ali. Ela recebia nesse complexo de apartamentos várias pessoas desconhecidas e na época, não tinha um registro, de quem ia lá para conhecer, para fazer uma visita nesse complexo de apartamentos, Simplesmente a pessoa chegava lá, falava que queria conhecer o lugar e a Naomi saía com essa pessoa,
por esses apartamentos para poder mostrar, para poder apresentar. Ela não tinha nenhum registro da quantidade de pessoas que iam lá por dia, ou do nome dessas pessoas, ou alguma informação dessas pessoas. Por isso, os policiais não conseguiram identificar ninguém, nenhuma dessas pessoas que teria tido contato com a Naomi recentemente nesse complexo de apartamentos onde ela era gerente. Durante as investigações, os policiais trabalharam com essa hipótese, de que uma dessas pessoas que teria ido ali no complexo de apartamentos onde a Naomi era gerente para conhecer o lugar, poderia ter tido uma discussão com ela, poderia ter acontecido algo ali que essa pessoa não gostou e essa pessoa ter feito algo contra a Naomi. Só que, por falta desses registros, os policiais não conseguiram identificar ninguém que tinha ido visitar esse complexo recentemente. Essa teoria, essa suspeita dos policiais acabou não levando a nada. Os detetives da polícia de Vallejo trabalharam nesse caso por muitos anos. Em 2004, as roupas que a Naomi estava utilizando no dia que aconteceu esse crime contra ela foram enviados ao Departamento de Justiça da Califórnia para fazerem testes forenses. Esses testes indicaram a presença de mancha de sêmen nessas roupas. Com essa amostra de sêmen, um perfil de DNA foi desenvolvido. Colocaram esse perfil de DNA no banco de dados utilizado pela polícia na época, mas infelizmente não encontraram nenhuma correspondência. O tempo foi passando e os detetives continuaram verificando o perfil do criminoso com as novas pessoas que eram inseridas no banco de dados. Em 2016, compararam o DNA desenvolvido com o banco de dados de criminosos da Califórnia. Depois compararam esse DNA com um banco de dados de outros estados. Compararam até com um banco de dados nacional do FBI. Os detetives estavam com a esperança de conseguirem pelo menos uma correspondência positiva com algum parente do criminoso. Porém, o resultado desses testes deram negativos. Não conseguiram encontrar nenhuma correspondência em nenhum dos bancos de dados que foram verificados. Em 2018, os detetives voltaram sua atenção para o uso da genealogia genética para resolverem esse caso. O processo envolve o upload do perfil do DNA do suspeito em um site de genealogia de código aberto para testar parentes distantes. Dessa forma, os pesquisadores podem construir uma árvore genealógica com documentos públicos, como obituários, arquivos de jornais e postagens nas redes sociais, para filtrarem um grupo de suspeitos. Os detetives de Vallejo contaram com a ajuda da empresa de consultoria de DNA Parabon Nanolabs. Em abril de 2019, conseguiram reduzir a lista de suspeitos para 2 homens. Os investigadores viajaram até Louisiana para poder fazer uma visita para um desses homens. Foi coletada a amostra de DNA desse homem de alguns objetos que ele havia jogado fora. Porém, os testes não foram compatíveis com a amostra de DNA encontrada nas roupas da Naomi. Desconsiderando então esse suspeito, restava apenas um homem para os policiais investigarem se realmente esse suspeito teria cometido crime contra a Naomi. Esse último suspeito era um homem de nome Robert Dale Edwards. Ele morava em Vallejo e tinha 22 anos na época em que o crime contra a Naomi aconteceu. Ele havia falecido em 1993 de uma overdose de entorpecentes no condado de Napa. Seu corpo tinha sido cremado, por isso não foi possível realizar testes com o DNA dele. O Robert acumulou uma longa história criminal antes de sua morte, incluindo condenações por agressão, roubo, violência doméstica, agressão com arma mortal e tentativa de homicídio. Provavelmente, a Naomi conhecia o Robert, porque ela já tinha trabalhado com o pai dele. Investigando um pouco mais o Robert, os policiais acabaram descobrindo que ele tinha um filho. O nome desse filho, do Robert, não foi divulgado, mas os policiais foram até ele para poder coletar o DNA dele para fazer testes. No dia 27 de fevereiro de 2020, exatamente 47 anos após o crime contra a Naomi ter acontecido,
o Departamento de Polícia de Valerro anunciou que o homem que havia cometido esse crime tinha sido identificado. Os resultados dos testes realizados no filho do Robert confirmaram que o DNA dele estava nas roupas da Naomi. A Naomi não tinha filhos e, no decorrer dos anos, vários parentes e amigos dela acabaram falecendo sem saber por que teriam cometido esse crime contra ela. Os detetives de Valerro entraram em contato com duas sobrinhas da Naomi para informar que, enfim, esse caso estava sendo encerrado, que tinham encontrado, que tinham feito a confirmação da identidade do criminoso. Essas sobrinhas da Naomi, elas ficaram muito felizes, elas não tinham conhecido a Naomi na época, mas isso era um caso que toda a família falava, que todo mundo queria saber quem era essa pessoa, Mesmo essas duas sobrinhas não tendo conhecido a Naomi, elas ficaram muito gratas pelos detetives, pelos policiais de Valerro, nunca terem desistido de encontrar o criminoso. Apesar de não saberem por que o Robert teria cometido esse crime contra a Naomi, de não saberem o que realmente teria acontecido naquele dia. Será que o Robert era um amigo da Naomi e foi visitar ela? Ele às vezes tinha um interesse romântico nela e que não era correspondido. Bom, como o Robert já tinha falecido quando descobriram que era ele que teria cometido esse crime, não foi possível ter todas as respostas, não foi possível dar todas as respostas para a família da Naomi. Graças ao avanço da tecnologia, conseguiram solucionar esse caso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, se vocês já o conheciam. Comentem também o que vocês acham que pode ter acontecido no dia que aconteceu esse crime contra a Naomi, se ela estava esperando a visita do Robert, será que eles tinham algum envolvimento além de uma amizade? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!